Palavra do Senhor, que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. O princípio da palavra do Senhor por meio de Oséias disse: Pois o Senhor a Oséias vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituições, porque a terra certamente se prostitui, desviando-se do Senhor. Foi, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. E lhe disse o Senhor: Põe-lhe o nome de Jizreel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jizreel sobre a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel, no vale de Jizreel. E tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. E Deus disse: Põe-lhe o nome de Lo-ruama, porque eu não tornarei mais a compadecer-me da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Mas a casa de Judá me compadecerei, e o salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. E depois de haver desmamado a Lo-ruama, concebeu e deu à luz um filho. E Deus lhe disse: Põe-lhe o nome de Lo-ami, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir e nem contar-se. E acontecerá que, no lugar onde se dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. E o filho de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Israel. Dizei a vossos irmãos, a mim e a vossas irmãs, Ruamá, contendei com a vossa mãe, contendei porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido, e desvie ela suas prostituições da sua vista, e os seus adúlteros entre os seus seios, para que eu não a despoje, ficando ela nua, e ponha como no dia em que nasceu, e faça como um deserto, e a torne como uma terra seca, e a mate a sede. E não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituição, porque sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque diz, irei atrás de meus amantes, que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã, o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Portanto, eis que cercarei o teu caminho com espinhos e levantarei um muro de sebe para que ela não ache as suas veredas. Ela irá atrás de seus amantes, mas não os alcançará, e buscá-los-á, mas não os achará. Então dirá, ir-me-ei, e tornar-me-ei a meu primeiro marido, porque o melhor me ia então do que agora. Ela, pois, não reconhece que eu lhe dei o grão, o mosto, o azeite, e que lhe multipliquei a prata e o ouro que ela usaram para Baal. Portanto, tornarei a tirar o meu grão, a meu tempo, e o meu mosto, no seu tempo. Determinado, arrebatarei a minha lã e o meu linho, como que cobriam a sua nudez. E agora descobrirei a sua vileza, diante dos olhos dos meus amantes, e ninguém a livrará da minha mão. E farei cessar todo o seu gozo, e suas festas, as suas luas novas, e os seus sábados, e todas as suas festividades. E devastarei a sua vide e a sua figueira, de que ela diz, é esta a minha paga que me deram os meus amantes. Eu, pois, farei delas um bosque, e as feras dos campos as devorarão. Castigá-la-ei pelos dias dos Balaéns, nos quais lhe queimou incenso, e se adornou dos seus pendentes e de suas joias, e andou atrás de seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Portanto, eis que eu a trairei e a levarei para o deserto, e lhe farei ao coração, e lhe darei as suas vindas dali, e o vale de Acor, por porta de esperança, e ali cantará como nos dias de sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. E naquele dia, diz o Senhor, tu me chamarás meu marido, e não mais me chamarás meu senhor. E da sua boca tirarei os nomes dos Balaíns, e não mais se lembrará desses nomes. E naquele dia farei por eles aliança,
com as feras do campo e com as aves do céu, e com os répteis da terra, e da terra quebrarei o arco, e da espada e a guerra, e os farei deitar em segurança. E depois desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça, em juízo, e em benignidade, e em misericórdias. E desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. E acontecerá naquele dia que eu atenderei, diz o Senhor. E eu atenderei aos céus, e a esses atenderão a terra. E a terra atenderá ao trigo, e ao mosto, ao azeite, e estes atenderão a Israel. E semeá-la-ei para mim na terra, e compadecer-me-ei dela que não obteve misericórdia. E eu direi àquele que não era meu povo, tu és meu povo. E ele dirá, tu és meu Deus. E o Senhor me disse, vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo. Contudo, adúltera como o Senhor ama os seus filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem o bolos de uvas. E comprei-a para mim por 15 peças de prata e um homer, e o meio homer de cevada. E ele lhe disse, tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem. Assim também eu esperarei por ti. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, e sem príncipe, e sem sacrifício, e sem estátua, e sem éfode ou terafaim. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus, e a Davi seu rei, e temerão ao Senhor e a sua bondade no fim dos dias. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Só permanecem a perjurar, a mentir, o matar, o furtar, o adulterar, fazem violência, um ato sanguinário segue imediatamente a outro. Por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar serão tirados. Todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como que contendem com o sacerdote. Por isso, tropeçará de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitastes o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que eu te esqueces da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Como eles se multiplicaram, assim pecaram contra mim. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Comem da oferta pelo pecado do meu povo, e pela transgressão deles têm desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote, e castigá-lo-ei segundo os seus caminhos, e dar-lhe-ei a recompensa das suas obras. Comerão, mas não se fartarão, entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixaram de atender ao Senhor. A luxúria e o vinho e o mosto tiram o coração. O meu povo consulta a sua madeira, e a sua vara lhe responde, porque o espírito da luxúria os engana, e prostituem-se, apartando-se da sujeição do seu Deus. Sacrificam sobre os cumes dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho e do álamo, do olmeiro, porque é boa a sua sombra. Por isso vossas filhas se prostituem e vossas noras adulteram. Eu não castigarei vossas filhas quando se prostituem, nem as vossas noras quando adulteram, porque eles mesmos com as prostitutas se desviam, e com as meretrizes sacrificam, pois o povo que não tem entendimento será transtornado. Ainda que tu, ó Israel, queiras prostituir-te, contudo não se faça culpado. Judá, não venhais a Gilgal, e não subais a Bet-Aven, e não jureis, dizendo, vive o Senhor. Porque como uma novilha obstinada se rebelou Israel, agora o Senhor os apresentará, como um cordeiro num lugar espaçoso. Efraim está entregue aos ídolos, deixa-o. A sua bebida se foi, lançaram-se à luxúria. Continuamente, certamente os seus governadores amam a vergonha. Um vento os envolveu nas suas asas, e envergonhar-se-ão por causa dos seus sacrifícios. Ouvi isto, ó sacerdotes, escutai, ó casa de Israel, e dai ouvidos, ó casa do Deus, do Rei. Porque contra vós se dirige este juízo, visto que fostes um laço para Mispá, e rede estendida sobre o Tabor.
Os revoltos se aprofundaram na matança, mas eu castigarei a todos eles. Eu conheço a Efraim, e Israel não se esconde de mim, porque agora te tens prostituído, ó Efraim, e Israel se contaminou. Não querem ordenar as suas ações a fim de voltarem para o seu Deus, porque o espírito das prostituições está no meio deles, e não conhece o Senhor. A soberba de Israel testificará no seu rosto, e Israel e Efraim cairão pela sua injustiça, e Judá cairá juntamente com eles. Então irão com os seus rebanhos e com o seu gado para buscarem o Senhor, mas não o acharão. Ele se retirou deles. Aleivosamente se houveram contra o Senhor, porque geraram filhos estranhos. Agora um só mês os consumirá com as suas porções. Tocai a buzina em Gibeá, e a trombeta em Ramá. Gritai altamente em Bet-Avém. Depois de ti, ó Benjamim. Efraim será para assolação no dia do castigo entre as tribos de Israel. Manifestei o que está certo. Os príncipes de Judá são como os que mudam os limites. Derramarei, pois, o meu furor sobre eles como a água. Efraim está oprimido e quebrantado no juízo, porque quis andar após o mandamento dos homens. Portanto, a Efraim serei como uma traça, e para a casa de Judá como a podridão. Quando Efraim viu a sua enfermidade, Judá a sua chaga, subiu Efraim à Assíria e enviou ao rei Jarebe, mas ele não poderá sarar-vos, nem curar a vossa chaga, porque para Efraim serei como um leão, e como um leãozinho a casa de Judá. Eu o despedaçarei, e ir-me-ei embora, arrebatarei, e não haverá quem livre. Irei e voltarei ao meu lugar, até que se reconheçam os culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Vinde e tornemos ao Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias nos dará a vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Então prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída, como a alva, é certa, e ele a nós virá como a chuva serôdia, que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa benignidade é como a nuvem da manhã, e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso os abati pelos profetas, pelas palavras da minha boca os matei, e os seus juízos sairão como a luz. Porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício, o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Mas eles transgrediram a aliança como Adão, eles se portaram aleivosamente contra mim. Gileade é a cidade dos que praticam iniquidade, manchada de sangue, como as hordas de salteadores que esperam alguns. Assim é a companhia dos sacerdotes que matam no caminho, no mesmo consenso. Sim, eles cometem abominações. Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel está contaminado. Também para ti, ó Judá, está assinada uma cega, quando eu trouxer o cativeiro do meu povo. Sarando eu a Israel, se descobriu a iniquidade de Efraim, como também as maldades de Samaria, porque praticaram a falsidade, e o ladrão entra, e a horda dos salteadores despoja por fora. E não dizem no seu coração que eu me lembro de toda a sua maldade. Agora, pois, o cercam as suas obras diante da minha face estão. Com a sua malícia alegram ao rei, e com as suas mentiras aos príncipes. Todos eles são adúlteros, são semelhantes ao forno aceso pelo padeiro que cessa de mexer na brasa, depois que amassou a massa, até que seja levedada. E no dia do nosso rei, os príncipes se tornaram doentes com frascos de vinho. Ele estendeu a sua mão com os escarnecedores, porque prepararam o coração como um forno. Na sua emboscada, toda noite dorme o seu padeiro. Pela manhã, arde como fogo de chama. Todos eles estão quentes como um forno, e consome os seus juízes, todos os seus reis caem, ninguém entre eles há que me invoque. Efraim se mistura com os povos, Efraim é um bolo que não foi virado. Estrangeiros lhe comeram à força, e ele não o sabe. Também as cãs se espalharam sobre ele, e não o sabe. E a soberba de Israel testificará diante dele. Todavia, não voltarão para o Senhor, seu Deus, nem o buscarão em tudo isto. Porque Efraim é como uma pomba ingênua, sem entendimento, invocam o Egito, vão para a Síria. Quando forem sobre eles
estenderei a minha rede, e como aves do céu os farei descer. Castigá-los-ei, conforme o que eles têm ouvido na sua congregação. Ai deles, porque fugiram de mim. Destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu os remi, mas disseram mentiras contra mim. E não clamaram a mim com seu coração, mas davam ouvidos nas suas camas. Para o trigo, para o vinho, se juntam, mas contra mim se rebelam. Eu os corrigi e esforcei os braços, mas pensam mal contra mim. Eles voltam mas não para o Altíssimo. Fizeram-se como um arco enganador. Caem à espada os seus príncipes por causa do furor da sua língua. Este será o seu escárnio na terra do Egito.